Olá! O nosso assunto de hoje vai ser sobre a solidão na vida consagrada e o seu processo de adoecimento. Eu sou Tânia Pulier, psicoterapeuta junguiana e assessora em espiritualidade. Sou graduada em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Me pediram para abordar esse tema com vocês e pela grandeza dele, e a profundidade, percebo que não dá para falar em um vídeo só. Na verdade, a gente precisaria olhar várias nuances, Minha proposta não vai ser esgotar o tema, que é de fato muito delicado e muito amplo, mas vou fazer uma série de vídeos em que possa aprofundar um pouquinho, conversar com você a respeito desse assunto. E hoje nós vamos falar sobre a perda da individualidade. Quando você faz a opção de abraçar uma consagração, é uma opção muito delicada, muito profunda, Sabemos que você passou por um processo de discernimento, talvez mais bem discernido e mais bem acompanhado nesse discernimento, talvez nem tanto. Desde esse processo de escolha, fatores não apenas da experiência religiosa, mas fatores psicológicos, talvez familiares, visões de mundo, outras crenças, tudo se mistura e entra aí. E humanos que somos, eu não sei se dá para não misturar. Lógico que dá para fazer um discernimento melhor em que o acompanhante espiritual vai ajudar, à medida do possível, a separar o joio do trigo. Mas, enfim, não é a nossa proposta aqui tratar do discernimento, Mas, enfim, você faz essa opção fruto de um caminho e de uma experiência com a pessoa de Jesus, a figura do bom pastor, a figura do bom samaritano, a figura do menino Jesus, na sua encarnação, que você pôde contemplar, pôde, quem sabe, até fazer essa experiência de pegar nos braços, de abraçar e de ser convidado a cuidar dessa figura na sua vida, A figura do crucificado, daquele que ama até o extremo, daquele que dá a sua vida por amor. Enfim, nas suas várias nuances, você se apaixona por essa figura, ela te fascina e faz, num determinado momento, um convite pessoal. Nem todo mundo faz essa experiência, mesmo entre os consagrados. Aí já começa a complicar a coisa. Outros fatores e outras motivações podem ter se misturado muito na hora de fazer a escolha pela vida consagrada. A gente vai tratar disso em outros vídeos. Nesse aqui, vamos supor esse primeiro amor, Vamos supor esse chamado pessoal. Mas aonde ficou o pessoal, o individual, ao longo do seu caminho? Muitas vezes ficou lá atrás. Por que e depois? O que aconteceu? Você escolheu, ou foi escolhido, ou já fez essa experiência a partir de uma comunidade concreta, de uma forma de vida concreta, de um carisma. E foi iniciar todo um processo necessário de formação nesse caminho, no qual você aprendeu mais sobre o fundador, sobre a missão própria, sobre qual era esse chamado específico nessa forma de vida,
tem uma identidade própria. Você foi conhecendo e foi se identificando com essa forma de vida. Do contrário, não teria entrado. Mas ao mesmo tempo, foi percebendo muitas coisas em si mesmo que não cabiam e que precisavam ir sendo renunciadas ou ficando para trás ou transformadas. Ok, também faz parte de um caminho, né? Eu tive um professor que muitos de vocês conhecem, né, o nosso saudoso João Batista Libânio, que falava sempre: todo lugar limita e possibilita. E é verdade. Isso vale para qualquer lugar em que estejamos, qualquer forma de vida também como um lugar. Ele limita, então, muita coisa aí que talvez fizesse parte da sua vida não coube nesse lugar. E possibilita. Ao mesmo tempo você aprendeu muito, você talvez uma nova língua, uma nova forma de se expressar, de repente você estudou coisas novas, né? Aprendeu um jeito de lidar com as pessoas, muitas possibilidades que você não teria, essa forma de vida te deu. Até aí, ok. Onde começa a ser problemático? Quando esse papel novo que assumimos, há uma identidade para fora, que é uma maneira até de se vestir, de se comportar, de falar. Há coisas que formam um papel e há coisas que vão forjando uma identidade mais profunda. E elas se misturam, não é tão simples separar. Porém, começa a ser problemático quando isso que limitou tanto que eu já não sei quem eu sou. Eu acho que eu sei. Só que se você for sincero com consigo mesmo, e você vai ver que essas questões, elas incomodam por dentro. E quando a gente não dá ouvidos, começa a sair na forma de sintoma. Então começa a ter muita dor de cabeça, muita enxaqueca, a rinite que não para, até você querer escutar, assim. Ou se tornarem sintomas mais graves e mais estruturais. Enfim, tem alguém dentro da gente que não deixa a gente ser infiel por muito tempo a nós mesmos. Graças a Deus. Sabe aquele chamado de voltar para o primeiro amor? Na verdade, não tem como voltar para o primeiro amor sem voltar para o que eu sou profundamente e encontrar esse amor que me amou, se entregou por mim, como diria São Paulo, né? Por mim. A partir do que eu sou, me chamou. E aí sim, fez fazer todo um caminho. Então a questão é o exagero da adaptação a um coletivo em detrimento de um individual e que não é a comunidade que exige isso, viu? Na maioria das vezes. Como é muito difícil ser quem nós somos, e Jung fala, tornar-nos quem somos. E é todo um caminho, todo um processo chamado de individuação, que põe trabalho nisso, né? Que nos leva a uma descida que não é fácil. Em alguns momentos ele chamou de descida ao inferno, porque nos leva a encontrar tudo, coisas que eu deixei relegadas. E não necessariamente são ruins. Tem coisas boas que, porque não cabiam, ficam relegadas também. Então a gente não vai falar do ponto de vista moral, de mal e bom aqui. Mas enfim, fica muita coisa sombria, muito conteúdo que não coube, ou eu achei que não cabia por algum motivo, nessa configuração, nesse papel externo. E isso faz uma pressão. E à medida que eu fizer esse caminho de autoconhecimento e reencontrar o amor primeiro, encontrar lá embaixo, é lá embaixo que ele te espera, eu vou encontrar com todo esse conteúdo, ou com boa parte desse conteúdo, acho que com todo não damos conta, né? E óbvio que vai ser difícil. Jesus fez um caminho, né?
de descida aos infernos para resgatar a humanidade. E no fundo, na trajetória pessoal, você não está seguindo ao Senhor? Não está fazendo um caminho crístico? Não é um caminho de encarnação? Também faz parte essa descida aos infernos para resgatar a humanidade, a partir da própria humanidade. Que a gente vai perdendo, vai esquecendo que é humano, sabe? Vai deixando essas coisas para trás. Então fácil não é. Tanto não é fácil que olha o que Jung fala aqui no volume 7.2 das Obras Completas. O pensamento, sentimento e esforço coletivos, que já não são fáceis, né? Pensa em tudo que você fez para se formar nessa comunidade, nessa forma de vida. Quantos anos, né? Noviciado, antes postulantado, noviciado, talvez filosofia, teologia. Põe caminho nisso, né? Eu tô dizendo, gente, de experiência própria, né? Eu fiz um caminho de quase 10 anos de vida consagrada. Então, muita coisa que eu tô dizendo aqui não é só que eu tô estudando ou ouvindo de outras pessoas. Também, a gente escuta muita coisa no consultório. Ou nas partilhas, nos momentos de encontros coletivos que faz, curso de acompanhamento de exercícios espirituais que eu fiz, o CAP 1, CAP 2, mas enfim, também coisas da própria experiência. Então, voltando, não é fácil já esse caminho de adaptação ao coletivo, mas olha só, o pensamento, sentimento e esforço coletivos são relativamente mais fáceis do que a função e esforço individuais. Daí a grande tentação de substituir a diferenciação individual da personalidade pela função coletiva. E como eu falava, esse é o risco. Aqui se torna a perda da individualidade doentia. E o que pode ocasionar de pior? Ocasiona uma perda da alma, porque uma realização pessoal importante foi negligenciada. Gente, teve um momento, como eu falei, eu fiz um grande caminho aí na consagração. Houve um determinado momento em que as minhas formadoras e companheiras de comunidade olhavam para mim e perguntavam: Tânia, mas quem é você? Então, elas mesmas estavam percebendo e eu não estava me dando conta. Cumpria tudo certinho, fazia o que tinha que fazer, fazia a missão, fazia pastoral, estudava, fazia as tarefas da casa, a revisão de vida. E aí foi num desses momentos de revisão de vida, quer dizer, de partilha coletiva, em que fizeram essa pergunta. Só que havia outros momentos do dia a dia em que essa perda, esse já não saber mais, se faziam presentes. E os outros notavam mais do que eu. E talvez tenha outras pessoas que estão te fazendo perguntas semelhantes e alertando, né? Ligando um pisca-alerta. Opa, cadê você, Maria? Cadê você, José, filho do Antônio e da Luzia? Né? Você não é só o irmão da congregação X. E esses momentos mais simples, por exemplo, eu lembro muito bem. Ainda era aquela época de locadora. Ai, meu Deus, falar essas coisas revela idade, né? Mas ainda era aquela época de locadora de filmes. Aí, às vezes, a gente ia fazer um momento de relax. Ah, vamos na locadora alugar um filme? Vamos. Eu era a única que não dava conta de falar, eu quero esse. Ah, Tânia, qual que você quer? Ah, tanto faz. No máximo eu consegui dizer, ah, não, esse aqui eu não gosto. No máximo, porque às vezes eu não conseguia falar mais nem o que eu gostava, porque eu não gostava. E eu não percebia isso daí. Eu dizer, ah, agora eu quero tal coisa, muito difícil. Foi o processo do luto do meu pai, incrivelmente, né? Um processo tão
duro, mas assim, eu acho que às vezes se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Que me puxou para uma entrada maior, assim, quase sem querer, né? E aí teve outras questões, uma fala que eu disse assim, que às vezes é nessas coisas que nos saem assim, que sai a pouca adaptação, viu? Às vezes é numa falha de adaptação, numa coisa maldita, que você pode perceber e falar, opa, quem em mim disse isso? E aí você começa a se der atenção para isso, para o que parece que foi uma falha, você pode perceber, opa, tem algo em mim dizendo isso aqui. E aí puxar o fio, sabe aquele fio do novelo embaraçado? Para poder fazer esse caminho. E eu lembro que eu tinha, nessa época do luto do meu pai, eu disse uma frase para uma amiga que saiu assim super estranha e que depois eu fui olhar para ela e falar, pera, mas o que eu tô fazendo? E aí, no caso, foi uma frase que acabou me levando a um processo mais profundo de discernimento. A teologia me despertou muita coisa, eu amei a teologia. Então, assim, ela me puxou tão entranhavelmente que me despertou muitas reflexões próprias. Começou já a fazer brotar uma Tânia que estava adormecida. Então, eu estou contando o meu processo um pouquinho aqui, né? Que para mim todo esse caminho, a partir dessa frase que eu falei mal falada com essa amiga, me fez olhar e em mim desembocou uma resposta diferente ao chamado de Jesus e a perceber que o meu caminho era outro. Com isso eu não estou dizendo, e eu acho que é o grande medo que a maioria dos consagrados tem, que acha que vai fazer um caminho de encontrar a si mesmo e vai sair da vida consagrada. Mentira. Você vai encontrar qual é realmente o chamado mais profundo do Senhor para você hoje. E talvez vai ser confirmando com muito mais vigor a sua consagração, encontrando o seu carisma pessoal dentro do carisma, dando uma resposta criativa e nova ao primeiro amor, porque como eu disse, quando a gente faz esse caminho mais profundo, resgata o primeiro amor. Então isso é uma vantagem que traz o quê? Saúde, saúde plena. Lembrando que salvação, então isso é uma história, a história da salvação na sua vida, e aí tem que passar pelas etapas, sabe essas etapas que o povo passou, o povo de Deus passou? Queiruga fala, né, do terror de Isaac ao abade Jesus. Então todo o caminho que o povo passou, isso muitas vezes acontece na gente, de ir purificando as imagens de Deus. E aí eu tô só com Jesus glorioso, esqueço o crucificado, ou eu tô só com o crucificado, esqueço o glorioso. A gente sabe que esse caminho da história do povo, a gente percorre individualmente. Então, como eu falava, esse da individualidade talvez seja a descida ao inferno. Essa parte que raramente a gente medita e raramente a gente faz, mas que Jesus fez. E se eu sigo, vai ter um momento de fazer também. Esse momento de não fugir, porque fugir desse processo, gente, e aí não é só na vida consagrada. Eu acho que a maioria das pessoas foge desse processo porque ele é muito duro. E a vida consagrada deveria ser uma oportunidade de mais ainda fazer esses caminhos, né? Mas também pode ser um momento de fuga, dependendo da maneira como eu vivo. Não dá tempo, vou fazendo no de sempre, vou caindo na rotina, tem muito apostolado, tenho muita atividade. Não... Na verdade, o que você faz do seu momento de oração? Repete as fórmulas ou deixa o Espírito te guiar? Porque se deixar o Espírito te guiar, ele vai te levar por esse caminho. Vai fazendo esse resgate da alma, mas que não é fácil. Para que eu tenho que resgatar coisas da minha história, que olhar para frente, que buscar esses desejos mais profundos?
sendo que eu nem sei para onde eles vão me levar. Para que mexer com isso? Porque eu só posso ser fiel seguidor de Jesus se eu fizer todo o caminho que ele fez, aos passos dele. Esse é o motivo religioso. E o motivo humano é que eu não vou realizar-me como ser humano, e se eu não me realizo, eu não posso falar de realização para ninguém, eu não posso falar de alegria para ninguém, eu não posso dar testemunho, não posso chamar ninguém a esse caminho, e eu não vou fazer esse caminho de autorrealização se não passar por esse processo doloroso, mas transformador, de descobrir quem eu sou e qual é o meu chamado em tudo isso. E perceber que esse caminho não é individualista. Num outro vídeo a gente vai falar dessa questão do individualismo, mas muito antes, pelo contrário. As questões são coletivas, mas a individuação é um arranjo único dessas questões coletivas. E à medida que eu vou fazer esse caminho, isso vai gerando comunhão com as outras pessoas e, mais amplamente, eu vou percebendo o chamado do todo para a minha vida. Então, é sim um caminho de amor. É sim, por que não, um caminho de resposta ao amor que pode ser nessa forma tão concreta de vida que é a consagração. E o acompanhamento psicoterápico, ele tá para isso, para ajudar nessa descoberta. Tem gente que fala, eu tenho medo de ir para o psicólogo e perder minha fé ou deixar de ser consagrado. Olha, eu acho que não. Pode até ser que algum profissional, que alguma linha, ela vá olhar para a religião só como algo repressor, como algo imposto de fora, mas assim, tem muito profissional que na seriedade do seu trabalho vai saber fazer uma escuta mais profunda a partir do respeito à sua fé e ao seu chamado. E se é um psicoterapeuta aberto a essa dimensão da espiritualidade como uma dimensão humana, muito mais ele pode respeitar e ajudar nesse processo. E essa inquietação que você sente dentro de você é de talvez já não estar respondendo individualmente. É talvez dessa perda da individualidade no caminho de consagração. E isso traz muita solidão. A espiritualidade não está desligada do amadurecimento humano. E se esse vídeo te inquietou, quem sabe você também está sendo chamado a esse caminho. Tenha coragem. É um caminho bonito. E ele leva a mais. Ele leva além. Ele não tira da resposta ao amor. Ele leva a uma resposta mais plena ao amor. Bom, já falei demais. Como eu disse, cada subtema desse tema dá pano para manga, né? Mas nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês também sobre a relação comunitária e o individualismo, sobre os medos, sobre o ativismo, as suas motivações. Te convido a se inscrever aqui no meu canal para você poder ser notificado dos próximos, a gente continuar esse caminho juntos. Se você gostou, se te ajudou, manda esse vídeo para outras pessoas que você acha que possa ajudar também. Compartilhe. Pode deixar seu comentário aqui, ou sua pergunta, ou sua indignação, ou sua discordância, que vai ser um prazer a gente continuar essa conversa. E muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.